Seja muito bem-vindo ao Brasil, o país onde o berço define o destino. Aqui, nascer pobre não é só um desafio, é quase um contrato vitalício com o azar. Enquanto alguns nascem com berço de ouro, outros já chegam ao mundo com boleto, CPF e dívidas emocionais. É o único lugar onde o mérito é medido pelo CEP, e a mobilidade social é tão rara quanto o aumento real do salário mínimo. O privilégio começa no nascimento. Nascer pobre no Brasil é como começar um jogo no modo difícil, sem tutorial, sem equipamento e com a tela toda cinza. Enquanto uns já chegam com plano de saúde, babá bilíngue e viagem para Disney aos 5 anos, outros começam a vida disputando vaga na creche pública que nunca abriu. É o famoso ponto de partida. Só que para uns é um carro de Fórmula 1 e para outros um carrinho de rolimã com a roda torta. Aqui, o berço é um verdadeiro investimento. Tem gente que nasce com networking, herança e sobrenome que abre porta. E tem quem nasça com o nome no SPC antes mesmo de aprender a escrever. O mérito é lindo no discurso, mas a realidade é que o jogo já vem viciado desde o início. A escola pública vira campo de batalha, o ensino técnico é luxo, e o sonho da faculdade é como bilhete premiado. Quase ninguém acerta. E se por acaso você é daqueles que acreditam em quem quer, consegue, parabéns! Você acaba de ganhar um ingresso para o mundo da fantasia. Porque no Brasil real, esforço não paga aluguel e diploma não garante comida na mesa. A meritocracia por aqui é tipo o Wi-Fi de praça pública. Dizem que existe, mas ninguém consegue conectar. Enquanto o filho do rico estuda em colégio que tem laboratório, intercâmbio e aula de robótica, o filho do pobre aprende robótica de verdade, tentando consertar o ventilador quebrado da sala para não derreter no calor. E quando chega o Enem, adivinha? O mesmo exame, o mesmo cronômetro, mas histórias de vida completamente diferentes. No fim, dizem que é igual para todos. Só esqueceram de avisar que uns treinam em pista olímpica e outros na lama. E assim segue o ciclo. O pobre luta para sobreviver, o rico para manter o padrão e o governo para fingir que está resolvendo. No Brasil, nascer pobre é o maior teste de resistência humana. E se você conseguir chegar aos 30 ainda acreditando que um dia vai vencer na vida, já merece um troféu de sobrevivência social. O custo de tentar subir na vida. Tentar subir na vida no Brasil é tipo escalar um prédio de 100 andares, com uma escada feita de papel e o síndico ainda cobrando condomínio. Cada degrau custa caro, literalmente. A passagem de ônibus sobe, o aluguel dispara, o curso técnico é um luxo e a conta no fim do mês parece uma piada de humor negro. Aqui, até para tentar melhorar de vida, você precisa pedir empréstimo e depois se endivida tentando pagá-lo. O pobre brasileiro é o verdadeiro empreendedor de si mesmo. Acorda cedo, enfrenta fila, inventa renda, vende trufa, faz bico, abre MEI e fecha MEI porque o imposto vence antes do lucro. É o herói invisível que o sistema chama de resiliente. Aquele que sobrevive mesmo com o país fazendo de tudo para acabar com ele. É bonito ver nas propagandas. O Brasil que não desiste. Só esqueceram de mostrar a parte em que o brasileiro não desiste, porque nem tempo para desistir ele tem. E quando finalmente dá um passo à frente, vem o Estado e puxa 2 para trás. Quer comprar uma moto para trabalhar? Juros. Quer fazer faculdade para ter mais chance? Mensalidade. Quer empreender? Imposto, licença, taxa, alvará e uma fila que te faz repensar a própria existência. Aqui, a escada social não tem degraus, tem pedágio. A elite, por outro lado, observa tudo de camarote. Enquanto o pobre calcula o troco da marmita, o rico calcula o rendimento do investimento. Um compra fiado no mercadinho, o outro compra ação na bolsa. Um conta os dias para o salário cair, o outro conta os juros que o dinheiro rendeu. 2 mundos coexistindo no mesmo CEP, separados por muros, telas e uma infinita paciência do brasileiro médio. O custo de tentar subir é tão absurdo que muita gente desiste. Para que estudar se o vizinho virou influencer e está ganhando mais? Pergunta ao jovem que trabalha de motoboy de dia e faz live à noite. E quem pode julgá-lo? Num país onde o talento morre engarrafado no trânsito,
A esperança é o combustível mais caro. No Brasil, o esforço é a moeda mais desvalorizada. Quem nasce em cima sobe de elevador. Quem nasce embaixo cava o próprio túnel. E o mais cruel é ouvir o discurso do "se esforça que dá certo", vindo justamente de quem nunca precisou se esforçar para nada. A desigualdade não é acidente, é projeto. E todo dia o pobre paga o ingresso para continuar nesse teatro, acreditando que um dia vai conseguir mudar de papel. O peso invisível de ser pobre. Ser pobre no Brasil é carregar um peso que ninguém vê, mas todo mundo sente. É acordar cansado antes mesmo do despertador tocar, porque o cansaço não vem do corpo, vem da alma. A alma de quem faz milagre com salário sobrevive com esperança e ainda é acusado de não se esforçar o suficiente. O pobre paga mais caro por tudo, por morar longe, por comer mal, por não ter tempo, por não ter escolha. A marmita custa caro, o transporte consome metade do dia e o lazer é assistir o noticiário e descobrir que o governo ainda está estudando soluções. No Brasil, ser pobre é tipo jogar um jogo em que os ricos começam com 100 pontos e você, com sorte, ganha uma ficha quebrada. O pobre não tem direito a errar. Se erra, perde o emprego, o aluguel, a dignidade. Já o rico, quando erra, chama de risco calculado. O pobre trabalha doente, pega ônibus lotado, enfrenta fila de hospital e ainda agradece quando é atendido. A meritocracia por aqui é tipo a fé. Só funciona para quem já nasceu com sorte. E o peso invisível não é só financeiro, é psicológico. É o olhar de desdém no mercado. O segurança que te segue na loja. O gerente do banco que fala devagar achando que você não entende. É o sentimento constante de que o mundo foi feito para outros e você só está de passagem. A pobreza no Brasil não é só uma condição. É um estigma social que cola na pele e não sai nem com CLT assinada. Enquanto o rico faz terapia para lidar com o tédio, o pobre faz promessa para lidar com o aluguel. O pobre ora para ter paz no fim do mês e o rico ora para não perder lucro no investimento. E se um dia o pobre tenta se dar um luxo, tipo comprar um celular novo ou fazer uma viagem, aparece alguém para dizer: "Ah, mas por que não investiu esse dinheiro?" Como se fosse proibido ser feliz sem saldo positivo. O peso invisível de ser pobre é trabalhar duro e continuar parado. É ver o tempo passar e nada mudar. É ter medo de ficar doente, de perder o emprego, de envelhecer sem aposentadoria. E ainda assim, acordar no dia seguinte e continuar tentando. Porque no Brasil, ser pobre não é desistir, é resistir. E o mais triste? Esse peso não é carregado sozinho. Ele passa de geração em geração, como uma herança invertida. O filho carrega o que o pai nunca pôde deixar: contas, dívidas e sonhos adiados. É o país onde o esforço é hereditário, mas o privilégio também. No fim das contas, ser pobre no Brasil é viver num looping de esperança. Você acredita que o futuro vai ser melhor, mesmo sabendo que o sistema não deixa. E é essa teimosia que sustenta o país. Não o PIB, não os políticos, não os juros. É o brasileiro que ainda insiste em acreditar. No Brasil, todo mundo já ouviu essa promessa. Com muito esforço você chega lá. O problema é que ninguém explica onde é esse lá. Porque parece que quanto mais o brasileiro corre, mais o lá se afasta. É como correr numa esteira. Você se mata de esforço, mas continua no mesmo lugar, suando, cansado e ouvindo o governo dizer que a economia está reagindo. A tal da mobilidade social, no Brasil, é o equivalente a um conto de fadas moderno. Começa com "Era uma vez um trabalhador honesto" e termina com "Ele morreu pagando boleto". É vendida como sonho, mas entregue como pesadelo parcelado em 12 vezes. A cada geração, a mesma história se repete. O pai sonha que o filho terá uma vida melhor, o filho cresce e percebe que o sonho dele virou o mesmo do pai: pagar as contas em dia. Os ricos dizem: basta empreender. Claro, porque abrir um negócio no Brasil é facílimo.
Juros baixos, impostos simples, burocracia leve e crédito fácil. Só que não. A realidade é outra. Enquanto uns herdam empresas, outros herdam dívidas. A meritocracia por aqui funciona tipo sorteio. Só ganha quem já nasceu com o bilhete premiado. E quando, por um milagre, alguém de origem humilde consegue subir um degrauzinho, vem o sistema e empurra de volta. A escola pública precária, o transporte caro, o aluguel nas alturas, a comida subindo de preço. É um país que te vende o sonho de subir, mas cobra pedágio em cada passo. O brasileiro não sobe de classe. Ele muda de fila. A ilusão é tão bem montada que o povo até se culpa. Ah, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse economizado, se eu tivesse me planejado melhor. Mas a verdade é que, num país onde o custo de viver é maior que o salário, até quem faz tudo certo acaba afundado. Não é falta de esforço, é excesso de obstáculo. E o sistema sabe disso. Por isso te distrai com novelas, futebol e promessas eleitorais. Promete reforma, prometem cortes, prometem crescimento. E você continua ali, vendo o mesmo filme com atores diferentes. O nome muda, o discurso muda, mas o roteiro é sempre o mesmo. O rico acumula, o pobre sobrevive. A mobilidade social no Brasil é tipo Wi-Fi público. Dizem que existe, mas ninguém consegue acessar. E quando alguém consegue, o resto aplaude como se fosse um milagre, porque de certa forma é mesmo. E enquanto o país celebra as exceções, esquece que a regra é o sofrimento. No fim, o brasileiro aprende a transformar frustração em piada, ri para não chorar, sonha para não desistir. E acredita que, quem sabe, um dia as coisas melhorem. Porque no Brasil, acreditar ainda é o único investimento que não cobra juros, mas também não rende nada. O brasileiro é o único ser humano capaz de transformar sobrevivência em arte. Acorda cedo, pega 3 conduções, trabalha 10 horas por dia e ainda sorri. Não porque está feliz, mas porque se parar para pensar demais, desiste. A esperança por aqui não é virtude, é mecanismo de defesa. A propaganda mostra o país do trabalhador guerreiro, do povo que não desanima, da gente que dá um jeito. Mas ninguém conta o preço disso. Dar um jeito significa dormir menos, comer pior, aceitar qualquer bico, se humilhar por um emprego. O brasileiro virou um atleta da resiliência. Corre, salta, dribla, aguenta. E no fim, o prêmio é continuar vivo para tentar de novo amanhã. Enquanto isso, o discurso motivacional domina. Acredite em você, trabalhe duro, pense positivo. É bonito de ouvir, mas vazio de praticar. Como pensar positivo quando o aluguel consome metade do salário? Como acreditar em meritocracia quando o vizinho com os mesmos sonhos ganha 1/3 a menos só porque nasceu no bairro errado? E o mais cruel é que o brasileiro realmente acredita. É um povo que, mesmo afogado, ainda procura o lado bom da água. Perde o emprego, mas diz, pelo menos tenho saúde. Paga caro na conta de luz, mas fala, ao menos ainda não cortaram. Fica doente no hospital público e agradece. Poderia ser pior. Essa capacidade de enxergar o sol enquanto tudo queima é bonita e trágica. O sistema se aproveita disso. Sabe que o povo aguenta, que o povo espera, que o povo acredita. E é por isso que nada muda. Porque enquanto o pobre sobrevive com fé, o rico sobrevive de renda. O governo muda de cara, mas o enredo é o mesmo. Promessas, reformas, slogans e o eterno agora vai. E o brasileiro acredita. De novo. A esperança virou um tipo de anestesia social. Ela não cura, mas faz esquecer a dor por alguns minutos. Cada eleição é uma dose nova. Cada promessa, uma recarga. Agora vai, dizem. E o povo responde, tomara. Só que o tomara virou mantra, virou modo de vida. É o combustível da sobrevivência, o escudo contra a realidade. E o que é mais triste é que, mesmo exausto, o brasileiro ainda sonha. Sonha com o dia em que o salário vai durar o mês todo. Sonha com uma casa própria, com férias de verdade, com paz. Sonha com o futuro dos filhos, porque o próprio já aprendeu a adiar.
É a fé na melhora que mantém o país de pé. A esperança é o que o pobre tem de mais valioso e o que o sistema mais precisa que ele nunca perca. Mas esperança demais também dói. Dói ver que todo ano é o ano da virada e nada muda. Dói ver que o esforço nunca é suficiente. Dói perceber que o país não é pobre por acaso. É pobre por escolha de quem o governa. Ainda assim, o brasileiro continua sorrindo. Não porque está tudo bem, mas porque desistir é o único luxo que ele não pode pagar. Então, se você nasceu pobre no Brasil, parabéns! Você está participando do maior reality show de resistência do planeta. Aqui, o prêmio não é dinheiro, é conseguir pagar todas as contas e ainda ter coragem de sorrir no fim do mês. É o BBB da vida real, só que sem câmeras, sem férias e sem eliminação. Porque aqui o brasileiro não sai da casa, ele sai da esperança. Ser pobre por aqui é viver num país que te chama de herói, enquanto te deixa com o saldo negativo. Te aplaudem pela força, mas te negam as ferramentas. Dizem que o Brasil é o país do futuro. Só esqueceram de avisar que o futuro foi terceirizado e o pobre ficou com o boleto. No fim das contas, a desigualdade é o verdadeiro motor do país. Ela move o sistema, gera lucro, cria discurso e mantém tudo exatamente como está. E o pobre? Continua acreditando, trabalhando, sonhando e sendo chamado de resiliente. Que palavra bonita para disfarçar o abandono. Mas calma, não desanima não. Porque enquanto o sistema ri da nossa cara, a gente ri de volta. Com ironia, com raiva e com consciência. E consciência, meu amigo, é o primeiro passo para a revolução. Se esse vídeo te fez pensar, rir de nervoso ou lembrar daquele boleto vencido, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui, a gente fala do Brasil de verdade. Aquele que não passa no comercial, mas que todo mundo vive. E se prepara, porque no próximo vídeo a gente vai mostrar por que é uma pena sobreviver com crédito no vermelho. Te vejo lá.